Mas eu não quero mais alongar e quero convidar aqui para começar a noite ele, principal tributarista do Brasil, né? A líder absoluta em vendas de livro em todo o país, professor Eduardo Sabaga. Vem para cá, por favor. Boa noite a todos. Que alegria vir à minha terra natal, Minas Gerais. Eu sou mineiro também. Se colocar queijo aqui, vai sair briga. E queijo com pão de queijo, então. Mas muito bem, uma alegria imensa vê-los aqui animados nesta noite especial. E ela é especial de fato, porque nós inauguramos um projeto de Vitória aqui em Montes Claros. E Vitória porque nós precisamos estudar. O Brasil precisa evoluir intelectualmente e nós estamos dispostos a fazermos pessoas melhores. E nós chegamos a Montes Claros. Hoje começamos esse projeto e temos certeza de que essa energia aqui positiva, ela vai se converter em sucesso, no seu sucesso e na nossa alegria em vê-los bem-sucedidos. Então vocês estão de parabéns, obrigado pela presença e numa véspera de feriado, é muito bom olhar para os olhares de vocês, sentir esse desejo de alçar novos voos e romper limites, porque não há limites. Os limites são criados por nós. Há sonho, e quando se sonha, o limite se rompe. O professor Renato Salário sonhou, rompeu limites, deu chance à oportunidade. E como hoje conversávamos no almoço, a oportunidade ela existe, só que ela não aparece de modo patente. Nós precisamos descobri-la. E para que você descubra a oportunidade, você precisa dar chance para a oportunidade. Você precisa acontecer. Esse é o único caminho. Portanto, meus queridos alunos, nós vamos fazer a diferença na vida de vocês. E você que quer passar na OAB, vai passar conosco. Você que quer se tornar juiz, promotor, defensor, delegado, vai se tornar. Você que quer se tornar auditor fiscal, vai também. Você que quer ter um curso de pós-graduação, vai estudar com os maiores especialistas do Brasil. Por quê? Porque não há limites. Nós criamos os limites. Então eu começo muito alegremente a minha fala sobre o direito tributário. Vocês estão me ouvindo bem? Os queridos alunos do fundo estão me ouvindo bem? Estão? Ótimo, melhorou agora? Que bom aí. Nós vamos falar sobre tributário. E eu quero que vocês participem. Vou fazer algumas perguntas e vocês responderão. Tudo bem? Tudo bem, sim ou não? Muito bem. Então a primeira pergunta é fácil. É a seguinte: quem gosta de direito tributário, levante a mão. Algumas manifestações. Então de repente há uma outra pergunta. Quem ainda não estudou direito tributário, levante a mão. Poucos. Então eu começo a concluir que muitos já estudaram e não gostam. Como assim? A nossa matéria, meus queridos, é uma matéria que faz parte do nosso dia a dia, está no nosso cotidiano e ela se refere, em palavras simples, a uma divisão do nosso patrimônio com o Estado. E o que você acha disso? Eu me preocupo. Dividir o meu patrimônio com o Estado? E todos vocês percebem o que significam as minhas palavras.
Nós temos um Estado como sócio em tudo que nós ganhamos, em todo o patrimônio que nós construímos. Isso não tem que chamar a atenção, isso não tem que causar espécie. Ora, nós devemos estar muito atentos ao fenômeno tributário, mas talvez a experiência que você tenha tido com a matéria pode não ter sido a melhor. Eu aproveito para abrir e fechar parênteses e dizer que a matéria mais esotérica, aquela em tese mais inalcançável, ela poderá ser uma matéria muito prazerosa. Depende, naturalmente, do professor, mas também depende da sua vontade de querer aprender. Isso tem a ver com o nosso projeto de concurso. Se você colocou a meta do sumo, você vai aprender as matérias, vai romper limites e deve deixar de lado, às vezes, alguns mitos. A minha matéria, ela é facílima. E olha que eu ensino mais de uma, talvez por isso. Sou professor de tributário, sou professor de português, com toda a franqueza, já que estamos aqui em casa. A língua portuguesa é uma matéria que eu considero mais desafiadora que o direito tributário. E nós vamos provar isso juntos. Em poucos minutos eu vou fazê-los exímios conhecedores da matéria. Estão animados, sim ou não? Então nós vamos começar com o conceito de tributo, porque eu vou falar sobre um tributo hoje. E você vai chegar à sua casa e vai conversar com a mamãe, com o papai, com os familiares, e vai chegar chegando, arrasando em tributário. Vamos ao conceito de tributo. Ouvindo. O tributo é uma prestação pecuniária, acompanhe o gesto, porque são alguns pedaços, compulsória, diversa de multa, já estou vendo alunos mexendo a mão, instituída por meio de lei e cobrada mediante lançamento. Eu mal comecei e já acabei. O que é tributo? Eu vou repetir e você vai trocar comigo, viu? Tributo é prestação PTU. Eu não estou ajudando o PTU. Compulsória, diversa de multa, instituída por meio de lei e cobrada mediante lançamento. Agora mais vibração. Todos devem falar comigo. Tributo é o que, gente? Vamos. Prestação pecuniária, compulsória, diversa de multa, instituída por meio de lei e cobrada mediante lançamento. Imagine, amanhã você vai estar na prova oral da magistratura, na prova oral da defensoria, vai estar conosco, e a banca vai perguntar, é óbvio, doutor, para começarmos aqui a prova, qual é o conceito de tributo? E a banca geralmente pensa que o candidato não conhece tributário, só que a banca estará diante de um candidato sério. E aí o mundo vai ser outro. A banca perguntará: o que é tributo? Vamos juntos? O que é tributo? Prestação pecuniária, compulsória, diversa de multa, instituída por meio de lei e cobrada mediante lançamento. Imagine os examinadores vão se afastar e falar: que é isso? De onde veio? Mas que só pode ser aluno sério? Mas que desenvoltura, que espetáculo! E aí eles vão interromper a prova, mas como assim? Me conte mais. E é bem provável que a pergunta seguinte, por uma questão metodológica, seja a que se refere à quantidade de tributos no Brasil. E é o segundo ponto do nosso estudo neste começo de noite. Olhando para a minha mão. 5. Quais são os tributos brasileiros? Vocês vão ouvir e depois vamos tentar. São impostos, taxas, contribuições de melhoria,
empréstimos compulsórios e as contribuições. Mal comecei e já acabei. Vamos tentar juntos? Vamos tentar? Muito bem. Quais são os tributos no Brasil? Vamos, gente. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições. Eu quero agora até dividir a plateia. Eu estou olhando para vocês e vou dividir. Vamos trabalhar com essa pergunta. A resposta vai ser dada, em primeiro lugar, pelos homens. Vocês estão comigo. E depois pelas mulheres. E é incrível como há mulheres em montes claros. Então vamos lá. Só os homens comigo, hein? Vocês estão com o professor Sabag. Vamos mostrar a elas a nossa força, vibração, timbre, autoridade. Quais são os 5 tributos brasileiros? Venham, amigos, vamos. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições. Olha a autoridade. Agora vocês vão ver o escândalo que elas arrumam. O escândalo. Meninas, elas estão eufóricas. Nada de gritaria. Quais são os 5 tributos brasileiros, meninas? Vamos! Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições. Lamento identificar que elas saíram bem melhor do que a gente. E as mulheres estão arrasando. Estão passando nos concursos em primeiro lugar. E a maior parte das vagas em muitos concursos, as mulheres. E nós temos que aprender muito com vocês, porque vocês são disciplinadas, são organizadas. Daqui a pouco vai sair concurso, viu, professor Renato? Para delegada de polícia. Aí eu não, mas eu quero ser delegado. Não, só tem vaga para delegada de polícia. E juíza de direito, porque as mulheres estão arrasando e vocês estão de parabéns. Mas nós, todos, temos condições de passar. Agora, nós vamos pegar uma estrada e vamos estudar um tributo: taxas. Por que eu escolhi taxas? Pelo seguinte: nós temos poucas súmulas vinculantes em direito tributário. Poucas. Eu chutaria, sem medo de errar, uma meia dúzia em direito tributário. Agora vocês não vão acreditar. Dessas poucas, 3 são sobre taxa, gente. E o que acontece no concurso público? Muitas vezes cai a cópia da súmula na primeira fase, na prova discursiva e na prova oral. Então nós já vamos aqui aprender as súmulas vinculantes combinadas sobre taxa. Mas é claro que eu vou ter que dividir com vocês um pouquinho desse tributo. Começo dizendo que a taxa é um tributo federal, estadual ou municipal. Pode ser criada pela União, pagaremos um tributo federal. Pelo Estado de Minas Gerais, pagaremos uma taxa mineira. Pelo município de Montes Claros, pagaremos uma taxa, digamos, Montes Clarense. Falei bem, gente? Falei? Ótimo. Então, o que acontece? Taxa federal, estadual, municipal. Ponto de concurso. Segundo ponto: qual é o tipo de lei que cria a taxa? Lei ordinária. Tudo pegadinho de concurso. Porque nós temos alguns tributos que demandam lei complementar. Não é o caso da taxa. Lei ordinária. Terceiro ponto, e já vão percebendo, muitos de vocês já estudam conosco, mas nós ensinamos em sala o que cai, o que vai cair. Você vai aprender conosco exatamente o que você vai encontrar nas provas. Prosseguindo, qual a diferença entre taxa e imposto? É fundamental?
para nós conceituarmos a taxa, olhando para mim, porque a assimilação é facílima. O imposto é um tributo unilateral. Unilateral. Porque nós agimos, nós pagamos um imposto. Querem um exemplo? Eu me torno proprietário de um veículo automotor. Eu pago o IPVA. Eu me torno proprietário de um bem imóvel localizado na zona urbana. Eu pago o IPTU. Razão pela qual o imposto é um tributo unilateral. Agora veja a diferença. Na taxa, quem age não somos nós. Quem age é o Estado. O Estado, quando eu digo União, Estados, Municípios e Distrito Federal. O Estado vai agir e nós vamos pagar uma taxa. Então chamamos de tributo bilateral, contraprestacional ou sinalagmático. Porque os sinônimos são fundamentais em concurso. Nós não podemos ser leitores de um nome só, porque lá no dia da prova eles vão pedir o outro. Então vocês vão aprender tudo conosco: tributo bilateral, contraprestacional, sinalagmático. Agora você está curioso: quais são as duas ações do Estado que vão vir a nós e nós vamos colocar a mão no bolso e vamos pagar uma taxa? Acabei de lhes dizer que temos dois tipos de taxas brasileiras. E ao saber os dois tipos, você vai saber quais são as duas ações. Começando por estas, então. Olha como é fácil. Vem um serviço público dali, nós vamos meter a mão no bolso e pagar uma taxa de serviço. Vem o poder de polícia dali, nós vamos meter a mão no bolso e pagar a taxa de polícia. Olha que coisa boa! Já sabemos os dois tipos de taxas brasileiras. Vamos falar juntos? Ouvindo. Taxa de serviço, taxa de polícia. Comigo, quais são os dois tipos de taxas no Brasil? Vamos. Taxa de serviço, taxa de polícia. Vocês já estão saindo muito bem. Chegaram dizendo timidamente que não conheciam o tributário e já estão dominando. De novo, taxas de serviço, taxas de polícia. Mais educação, taxas de serviço, taxas de polícia. Ótimo. Agora é o seguinte: eu vou me ater a uma delas, em razão de sua importância na advocacia, importância nos concursos. Eu vou me ater à taxa de serviço. Vocês vão gostar demais do que eu vou dizer. Qual é o tipo de serviço público que enseja a taxa? Olhando para mim, tipo de serviço público. Guardem as palavrinhas. Específico e divisível. Eu disse específico e divisível. No dia do concurso, nós já sabemos o que vai cair. Em vez de específico, eles vão escrever inespecífico. Em vez de divisível, eles vão escrever com vocês: indivisível. Até o aluno, a gente sempre fala, você tem que estar atento e tem que perceber as coisas lá na hora da prova. Porque o aluno uma vez me disse: professor, eu percebo tantas coisas, mas depois da prova. Nós vamos conseguir depois. Tem que perceber durante a prova. Agora, vocês não perceberam a maldade maior? Quais eram as duas palavras que qualificam o serviço público ensejador da taxa? Vamos? Específico e divisível. Quem vai me dizer a maldade maior? Na partícula E, no dia da prova, eles colocam o. É o que eu chamo de questão com ânimos ferrantes. E aí o aluno fala: mas professor,
isso é uma bobagem, eles não podem fazer isso conosco. Como não podem? Os requisitos são cumulativos. Trocar a partícula E por ou é uma excelente questão. Só que você vai ser treinado para isso. E ao ler a questão, você já vai perceber o tal ânimos ferante. E naquela sala, com todos compenetrados, você vai levantar a cabeça e falar: como foi bom escutar. E vai vir aquela energia boa durante a prova. Tem até aluno que se empolga demais, ele começa a falar algumas coisas na sala, e aí, gente, a prova está difícil, eu me empolgo. Isso pode ser eliminado. Mas agora precisamos saber o que é específico de visível olhando para mim. Específico é isso aqui: prestado em unidades autônomas de utilização. Eu consigo identificar o beneficiário. E divisível é isso aqui, ó. É quantificável. Então nós costumamos dizer que se ele é específico, ele acaba sendo divisível. Tudo bem? Só que o mais importante para nós é perceber o contrário e entender que ali não podemos ter taxa. E você vai tentar me dizer então algum nome que indique o contrário disso, do serviço público específico e divisível. Eu vou gesticular e eu quero um nome. Eu quero um nome. Seria esse serviço público aqui, ó. E aí o aluno falou: Sabag é Taixichuan? Não é Taixichuan. Eu quero um nome. Qual nome? Vamos, percam o medo. Percam o medo, gente. Qual nome? Serviço Público Geral. Aonde eu quero chegar? O serviço público geral não pode ensejar taxa no Brasil? E aí você precisa saber o que é serviço público geral. Ah, professor, deixe comigo, numa prova oral, se a banca perguntar o que é serviço público geral, eu vou levantar aí. Imagine, né, gente? E aí o aluno fica com essas conversas: não, mas eles vão achar que eu sou louco. Daí eu digo: mais vale um aprovado louco que um são que não passa em nada. Então qual é o problema de achar que nós somos loucos? Mas imagine você gesticulando e abandonando. E o senhor só gesticula? Não. O conceito é o serviço público prestado a todos, indistintamente. Isso é serviço público geral, não pode ser já taxa. Então vamos ao que interessa. Eu vou dar os exemplos. E você já sabe que não pode ter taxa aqui. Combinado? Vamos ao primeiro exemplo do serviço público geral. Toda hora está em concurso. E já houve instituição dessa danada aí. Dessa danada. Eu lhes apresento a taxa de segurança pública. É inconstitucional. Porque segurança pública é um serviço público geral. Até abro e fecho parênteses, dizendo que segurança pública é um serviço público que tem que ser custeado por meio de impostos. Nós pagamos impostos. Então você pode conversar na macarronada de domingo, explicando para a família, papai, mamãe, marido, esposa: pagamos impostos para ter segurança pública. Nunca poderia haver uma cobrança de uma taxa mineira de segurança pública, como já aconteceu no estado do Pará. Aliás, aqui cá para nós, né? A tal da insegurança tem incomodado a gente, não é? Mas, por exemplo, viver em Montes Claros não há perigo nenhum. Vocês viram comigo? Tem criminoso, bandido, aqui ou é tudo na paz? Eu não sei, mas você aqui em São Paulo é complicado, onde eu moro, hein? E sabe o que eu andei fazendo? Também vou contar aqui, nada de ficar espalhando, é segredo. Eu morro de medo de insegurança. E aí coloquei no meu carro aquele G5. Vocês conhecem o G5? Que é o insufilme. E o G5, gente, é proibido. Não pode. Mas aqui é segredo, né? E o
que é o G5? Ele é uma película que você fica protegido mesmo, porque ninguém de fora vê. Acontece que eu também não estou vendo porra nenhuma. E ando com a esposa e fico fazendo uma carteirada e as filhas, mas o que está acontecendo, papai? Eu não sei, essa porra de G5. Vocês passam por isso? O que eu quero dizer é que não podemos ter taxa de segurança pública no Brasil. Número 1. Número 2. O que é isso aqui? Varrição. Isso aqui? Capinação. Nomes bonitos. E tem a tal da limpeza de poeira, que aí eu já não sei gesticular. Limpeza de bueiro, varrição e capinação, chamamos de limpeza pública. Guardem o nome, limpeza pública. Limpeza pública. O serviço público é geral. Aqui, a quantidade de municípios brasileiros que criaram taxas de limpeza pública. Nós, preparados em tributário, advogados, vamos permitir? Não. Por isso que é bom estudar. É o que eu digo, estudar é autoridade. Se nós estudamos, nós nos tornamos pessoas com autoridade. O conhecimento é que nos dá autoridade, gente. E muitas vezes somos levados a crer que é outra coisa, que é dinheiro, que é carro. Isso não existe. Conhecimento que é autoridade. Vocês têm que buscar o conhecimento como nós buscamos. O advogado intervém e diz: o meu cliente não vai pagar a taxa de limpeza pública. O juiz acolhe e derrubamos um tributo que é inconstitucional. Agora, não confundam. Existe uma coisa que é isso aqui, ó. Coleta de lixo. Totalmente diferente da de gestos. Aqui. A coleta de lixo é pegar o lixo aqui da indústria A, da casa B, do fulano, do beltrano, do ciclano. Aqui nós temos um serviço público dotado de especificidade e de visibilidade. Por isso que você não pode confundir. Eu me refiro às taxas de lixo. Olhando para mim, aqui que beleza, tudo certo. Taxa de coleta de lixo, de repente vem com esse nome. Então uma pode e a outra não pode. Uma pode e a outra não pode. Nós vamos preparadíssimos para a prova. Qual é a que pode? Taxa de lixo. Qual é a que não pode? Taxa de limpeza. De novo, vocês. Qual é a que pode? Vamos. Taxa de lixo. Qual é a que não pode? Taxa de limpeza. Vocês não imaginam, esse tema transitou tanto nos tribunais, que os tribunais cansaram de dizer isso. Uma pode, a outra não pode. Uma pode, a outra não pode. Chegou ao STF. Eu lhes apresento a primeira súmula vinculante da noite. Súmula vinculante 19, dizendo que a taxa de lixo pode. Combinadinho? Avançando. Iluminação pública. É o número 3. Iluminação pública não é essa aqui. É aquela da rua. Vocês não acham que é um serviço público geral? Iluminação pública? Digam que sim. Digam que sim. Ou vocês acham que é específico e divisível? Só se nós ficássemos embaixo de um poste, vai passando uma pessoa e você já vai falar o quê? Ó, para lá que o poste é meu. Vem o cachorro, que agora no poste. Fala, ó, aqui nesse poste não. Não existe. Aonde eu quero chegar é inconstitucional a taxa de iluminação pública. Olhando para mim, e você vai falar que isso é difícil? Está estudando comigo faz 15 minutos. Vai falar que é difícil? Taxa de iluminação pública é inconstitucional. Derrubamos a taxa de iluminação pública. Acabamos vendo isso estampado em uma segunda súmula vinculante da nossa noite. Eu lhes apresento a súmula vinculante 41. Olha que beleza!
Você vai chegar à sua casa hoje como um intérprete. Vocês são intérpretes. Estão aprendendo a interpretar conosco. Se não gostarem do nome intérprete, querem um nome mais bonito? Aqui já falo com o professor de português. Que tal hermeneuta? E o aluno ficou empolgado com essa história de hermeneuta. E aí ele saiu da minha palestra, chegou em casa, a família assistindo a TV, ele abriu a porta e falou: cadê a janta da hermeneuta? A família: que isso? De onde ele veio? Porque a gente já se sente com autoridade. Eu sou hermeneuta. Estamos bem? De modo que, segundo a súmula vinculante, agora, já aprendendo dos serviços públicos que não incendam taxa, vamos ver se vocês guardaram bem primeiro, ou vocês já estão lendo passado ou é passado? Não, vamos primeiro. Vamos. Segurança pública. Segundo, limpeza pública. Terceiro, iluminação pública. Não pode ter taxa disso tudo. Agora, eu já vou para a minha dica final de taxa, para a gente fechar. Você vai guardar bem, e quem for para a advocacia vai ganhar dinheiro. Seguinte, vocês gostam de dinheiro, sim ou não? Gostam de dinheiro, sim ou não? Gostam mais de dinheiro ou mais de queijo? Mais de dinheiro ou mais de queijo? E se ele colocar na mesa dinheiro, queijo e pão de queijo? Vai, não sei não. Seguinte, eu falo que eu também sou mineiro e adoro queijo. Aliás, nós vamos embora amanhã, dá tempo ainda de você comprar, né? Está presente em aula, professor. Que tal? Sim ou não? Podem comprar queijo, aí aproveitem, já comprei um vinho. Porque dá queijo só, falta de educação. Um vinho e tal. E então vamos fechar. A dica é base de cálculo. Qual é a base de cálculo do imposto? Valor. Como o imposto é um tributo unilateral, olhando para mim, nós agimos, nós pagamos. Para eu ter a base de cálculo do imposto, é valor. Quer um exemplo? Qual é a base de cálculo do IPVA? O valor do seu carro. Base de cálculo do IPTU, o valor da sua casa. Agora, a base de cálculo da taxa nunca poderá ser valor. Nunca. Por quê? Porque o fato gerador da taxa é uma ação do Estado, ou o serviço público, ou o poder de polícia. Então você vai guardar uma palavrinha. A base de cálculo da taxa é o custo da ação estatal. Tudo tem que estar escrito na lei. Meus queridos, olhando para mim, ó, como o tributário é desrespeitado, gente. Talvez por isso, porque o legislador não acredita em nós. Talvez pense: não, eles não conhecem tributário. Eu sei que passa pela cabeça do legislador. Eu sei que nós devemos estudar e impedir. Quantas taxas vieram com base de cálculo do IPTU? Valor venal do bem imóvel. Não pode, ela já nasce morta. Não pode. Agora, o que pode ter é, na base de cálculo da taxa, um ou outro elemento para quantificar o imposto. Um ou outro, aí pode. A própria taxa de lixo, que é constitucional, eu posso usar um ou outro elemento para calcular o IPTU. Isso pode. O que não pode é ter total identidade. E eu lhes apresento a terceira súmula vinculante. Isso é extraordinário. 3 súmulas vinculantes numa matéria. Um tópico. É a súmula vinculante número 29. Então aprendemos hoje, em poucos minutos, súmula vinculante 19, 41 e 29. O objetivo da nossa fala não é esgotar a matéria. Você vai esgotar a matéria conosco, no SERS. Estudando para o AB, para os concursos, conosco na pós-graduação. Quem quer para tributário vai conhecer a pós do Centro Tributário. E lá nós vamos, meus queridos, carregá-los no colo. Porque nós, professores, nós nascemos para isso.
nós nos sentimos bem fazendo isso aqui. Deus dá uma missão para cada um. A nossa missão é isso. Alguns encontram a felicidade jogando bola, encontram a felicidade cantando, encontram a felicidade clinicando. Nós encontramos a felicidade assim, dividindo um pouco o conhecimento que temos. Talvez seja essa a nossa missão. Particularmente, vejo que essa é a minha missão. Sou feliz estando com vocês, vendo vocês felizes. E é isso que é a mensagem do SERS. Nós queremos ser felizes a partir da felicidade de vocês. Então, eu reitero as palavras do início da minha fala. Muito me alegra dividir esses momentos da noite, véspera de feriado, nessa cidade belíssima, com pessoas agradabilíssimas como vocês. E eu termino a minha fala com uma mensagem de motivação, que sempre me norteou. O aluno não tem que procurar facilidade, você tem que procurar dificuldade, que tem a ver com aquela questão da chance, a oportunidade. Gonçalves Dias, ele que vai fazer parte dessa fala de encerramento, cursou direito como nós, brasileiro, nascido em Caxias, no Maranhão, tão importante para nós, como parte da sua canção do exílio no hino nacional. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Canção do exílio de Gonçalves Dias. Ele nos ensina: a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Então, meus queridos, vamos exaltar os desafios, vamos nos sentir bem diante dessas oportunidades que a vida nos oferece, às vezes implicitamente, nada estampado. Você tem que ver e tem que dar chance para que o sucesso aconteça na sua vida. Muito obrigado, um abraço em cada um de vocês. Tchau!